Bom dia, boa tarde ou boa noite, pessoal do nono ano, saudade de vocês, certo? Bom, vamos ser bem sucinto que esse assunto não tem mistério, certo? Principalmente porque isso tem a ver com nossa vida, nesse momento que a gente está vivendo, certo? Só que essa pandemia e tudo mais, né? Pandemia que ataca a economia, certo? Né? Precisa ser matemático nem gênio para saber, né? A economia parou, empresas pararam, empregos somem e o negócio fica sério. Beleza? Vamos embora. Pessoal, aqui, certo? Logicamente, isso aqui é só para me orientar, viu? Beleza? Vocês não estão vendo e tudo mais, aquele negócio todo, né? Mas, enfim, certo? Ou seja, pessoal, por que de acho isso aconteceu? Ou seja, foi a questão da superprodução versus o consumo, certo? A gente tem um crack, certo? Ou crack da Bolsa de Nova York, certo? A dependência econômica mundial, certo? Dos Estados Unidos, certo? A queda econômica americana, certo? E o New Deal de 1933, certo? O que é que isso tudo quer dizer? Pessoal, simplesmente o seguinte, certo? Nós temos, só um momentinho, certo? Certo? Nós temos uma das maiores economias do planeta Terra, certo? O que acontece, certo? Os Estados Unidos, eles tiveram um boom econômico, certo? Por quê? Porque eles entraram, como vocês sabem, eles são muito espertos, bom, enfim, eles entraram no fim da Primeira Guerra Mundial, então eles não tiveram muitos danos, certo? Logicamente, vidas foram perdidas, isso, né, a gente não pode esquecer. Lamentavelmente, isso acontece, né? É uma guerra, certo? Então é o seguinte, os Estados Unidos eles ganharam muito dinheiro. Foram um dos maiores credores do mundo, certo? Emprestavam dinheiro, certo, para a França, para a Inglaterra, etc. Certo? Internamente, certo? Os Estados Unidos, eles viviam um sonho americano, certo? Muita tecnologia, ou seja, automóveis, telefone, geladeira, máquina de lavar. Todo mundo, eu não vou dizer todo mundo, mas praticamente todo mundo tinha seu emprego, tinha sua renda, podia ter seu automóvel, quitar ou mesmo dar entrada na sua casa própria, certo? E é bom frisar, certo? Dar entrada na sua casa própria, isso quer dizer o quê? Empréstimos. Então, ou seja, certo? Eles criaram essa questão do parcelamento, certo? Então, ou seja, não apenas para os trabalhadores, mas para pequenas empresas, certo? O governo, ele começou a emprestar dinheiro. Os bancos começaram a liberar esse dinheiro, certo? Ou seja, emprestando esse dinheiro para poder ter ele em dobro de volta. Beleza? Então, quando eu falo aqui, ou seja, superprodução, certo? Versus consumo, o que é que acontece, certo? Eles produziram tanto, certo? Que a população americana, certo? Não tinha como consumir tudo aquilo, certo? Mesmo eles ainda exportando comida, exportando tecnologia para outros países, aquele negócio todo, certo? Então, essa superprodução é o que vai enganchar a mecânica da economia americana, certo? Outra coisa, fora os empréstimos, certo? O dinheiro liberado para o povo e tal, aquele negócio todo, certo? Ainda a gente tem o seguinte, não só a superprodução da indústria, certo? Mas também a superprodução agrícola, certo? Não, e vamos por uma questão de lógica, né? Se a Europa, eles tinham emprestado dinheiro, aquele negócio todo, um dia eles se levantar, não é? Então ia gradativamente diminuir
essa questão das exportações americanas, quer dizer, importações americanas, certo? Então, o que acontece? Ou seja, primeiro, certo? Você produziu muito para vender muito, então você está vendendo pouco, certo? Então, tudo isso, um momento ou outro, vai ficar lá no estoque. Então, essa bola de neve começa a crescer. Começa a crescer. Certo? Outra coisa, o governo estimulou, as propagandas estimulavam, o rádio estimulava todo mundo a comprar ações, certo? Logicamente, se vocês quiserem, vocês podem pesquisar na internet. Mas ações, simplesmente assim, falando, ações, certo? É um pedacinho de determinada empresa que você compra. Certo? É igual, sei lá, você guardar dinheiro, investir dinheiro na poupança, guardar dinheiro no banco. Né? O banco vai manusear seu dinheiro, ele vai usar seu dinheiro para depois colocar de volta e tal, aquele negócio. Né? Não vamos falar nisso que vai complicar as coisas. Mas basicamente isso, certo? Você compra um pedacinho da empresa. Conforme a empresa for crescendo, aquele seu pedacinho, que é sua ação, ele vai valorizar no mercado financeiro. Certo? E tudo isso, o povo ainda achando que nada estava acontecendo. Não estava percebendo. Quando vieram perceber, já era tarde demais. Certo? Ou seja, as ações começaram a desvalorizar numa velocidade incrível. Certo? As pessoas correram para tirar seu dinheiro, certo? Antes que ele desvalorizasse. Certo? Pessoas entraram em desespero. Certo? Para você ter uma ideia, vocês terem uma ideia, certo? Praticamente 4.000 bancos fecharam. Era banco para tudo quanto é canto. Certo? O desemprego alcançou níveis estratosféricos. Certo? Pessoas que antes eram da classe, digamos, da classe A, ou classe B, ou classe C, agora se viram desesperados, sem ter o que comer, sem ter emprego, sem ter trabalho. Inclusive, no livro de vocês, para que vocês se orientem, na página 43, tem um evento que acontece que justamente foi o dia do crash, certo? Que a bolsa quebrou, que chamam de... Uns dizem terça-feira, outros dizem quinta-feira negra. Tem esses errinhos aí, certo? Mas enfim, vamos dizer, quinta-feira negra. Foi o dia que a bagaceira comeu no centro, cara. Ou seja, a bolsa quebrou. E agora? Revoltas, violência, certo? A polícia na rua, certo? O quebra-quebra generalizado. O inferno, certo? Inclusive, até veteranos de guerra entraram em conflito com a polícia. Porque aquele negócio, eles deram uma vida, deram seu sangue, literalmente, pelo país. Eles queriam que esse valor, certo, fosse dado a eles. Esse reconhecimento, que era o quê? Um dinheiro que eles iam receber por ter ido para a guerra e que não estava sendo pago. Então, para vocês terem uma ideia do clima que estava lá, certo? Então, vê só. Nesse meio tempo aí, o que acontece? Certo? O presidente Roosevelt, ele tem uma ideia, certo? Baseado nas ideias de um inglês, certo? Do Keynes, certo? Que inclusive originou o keynesianismo, que é aquela questão do Estado agora administra, certo? Assume as dívidas, a dívida dos bancos e outras dívidas, e aquele negócio restringe toda a produção. Agora só se produz o que
é necessário controle com essa questão de importação e exportação, certo? Investimentos em estradas, barragens, indústrias, empresas ou empresas estatais, enfim, ou seja, a gente pode chamar isso de políticas de base, beleza? Fica a dica assim para um país ali que vocês sabem não chamado Brasil e tal, beleza? Então, ou seja, é o New Deal. Aí, o que isso quer dizer? O novo acordo. Beleza? Então, a economia ela começa a dar sinais de progresso, certo? Não sei se vocês lembram, lá no 8º ano, da política do Big Stick. Lembram? Do grande porrete? Né? Onde os americanos investissem, caso desse algum problema, eles poderiam intervir. Né? Com o New Deal, certo? Isso também não deixou de acontecer. Eles começaram a ficar mais precavidos, atentos aonde e como eles iam investir ou emprestar dinheiro. Porque antes teve o erro, certo? Da liberação de capital, de empréstimo e tudo mais, certo? Com o New Deal, certo? Lá pra frente no livro de vocês, certo? Mais preciso na página 46 e 47, certo? Teve um negócio que foi bronca. Bronca? Por quê, professor? A lei seca. Foi proibido, certo? A venda, consumo de álcool, birita. Corta, mano. Entendeu? Aí você me pergunta, professor, por quê? Vê só, certo? Porque, ou seja, é uma questão de lógica, certo? A galera gastando com festa, com birita, com uma bagaceira. Então, ou seja, restringindo esse dinheiro, logicamente, ia voltar para o país. Ia ser investido no país, certo? E outro detalhe, certo? Essas bebidas eram vendidas ilegalmente, certo? Ou seja, era produzido no sítio de fulano, na fazenda de Beltrano, na casa de Cicrano. Então, ou seja, o Estado não estava ganhando. Ninguém estava pagando impostos. Os caras ganhavam uma grana bruta. Daí é que nasce a questão dos gangsters. Daí que entra o caboclinho ali que eu mostrei a foto. Certo? Se eu não mostrei, vou mostrar agora. Esse cara aqui, ó. Al Capone. Certo? Um dos grandes chefes do tráfico de bebidas. Não só bebida, mas droga também, armas também. Certo? Que inclusive, depois de um tempo ele foi preso. Agora, não preso, não pensem no tanto de gente que ele matou, a violência cresceu numa escalada bruta, cara, por lá, certo? Os gangsters, certo? E logicamente tinha a rivalidade, né, entre eles, certo? Mas por incrível que pareça, ele não foi preso pelos crimes que ele cometeu, o fulano que ele matou, jogou no rio, ou enterrou vivo, etc e tal, certo? Mas pela sonegação de impostos. Irônico, né? Mas enfim, certo? Depois da lei seca, depois da lei seca, aí daí, né? O Estado viu, é negócio de uma certa forma burrice, se você pensar, economicamente falando, certo? Porque, ou seja, isso poderia ter sido feito antes, que isso vai ser feito agora, certo? Que foi o fim da lei seca, certo? Os caras liberaram a bebida, logicamente a bebida pagando os devidos impostos, beleza? Certo? E com todo esse movimento, com essas medidas estruturais, a economia dos Estados Unidos voltou a ser grande de novo. Inclusive, eu não falei, mas eu vou falar agora, certo? Quando os Estados Unidos caíram, muitos caíram junto com ele. Inclusive,
né, o Brasil sofreu com essa crise. Você, professor, como assim? Certo? Logicamente, a gente sabe, o Brasil também. Os Estados Unidos investiram muito dinheiro aqui, emprestaram muito dinheiro para cá. Inclusive, certo? Eram os nossos, como é que eu vou dizer? Nossos maiores clientes da compra do café, certo? Não só de café, borracha também, entre outras coisas. E eles pararam de comprar, certo? Então, o negócio aqui começou a ficar ruim, certo? Não só por isso também, mas pela administração também, tem a época de café com leite, enfim, certo? Bom, a política americana ela voltou a ser grande de novo, certo? E